de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus irmãos, Pastor Moabel. Desejo falar sobre a despedida do apóstolo Paulo dos irmãos em Éfeso. Está registrado o capítulo 20 de Atos dos Apóstolos de U, a partir do versículo 29, que diz: Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendai-vos a Deus, a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Aqui está a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi o maior ensinador de todos os tempos. Mesmo no mundo gentil, ele já reconhece que o apóstolo Paulo foi o maior de todos. Não houve um homem que se dedicou mais do que ele. E ele, sentindo pelo Espírito Santo que deixaria Éfeso, ele quis dizer para os irmãos, através da revelação que ele teve, que após a partida dele, iam se levantar lobos cruéis de dentro do rebanho, e não iam perdoar o rebanho. Iam dizer coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E ele disse: eu estive 3 anos e meio aqui com vocês e eu trabalhei. Estas mãos, ele disse, me serviram. Trabalhou. Se esforçou ao máximo. Auxiliou os pobres. Visitou os enfermos. Orou com eles. Dedicou seu tempo a eles e também ao trabalho material para que ele pudesse se manter, ele e os que estavam com ele. Não é uma coisa interessante? Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram ao Brasil, também fizeram isto. Daniel Berg era um homem forte. Gunnar Wingren era um homem fino, de fino trato. Então, o que é que eles fizeram? Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wingren estudava a língua portuguesa. De noite, Gunnar Wingren dava aula para Daniel Berg, que sustentava o outro. Não é uma coisa interessante isto? O amor ao trabalho. E quando o povo ouviu
que eles não iam mais ver o rosto dele. Eles se entristeceram muito, choraram. Mas o apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, anunciando o evangelho. Ele sabia que não ia terminar bem fisicamente. Ele sabia porque o Espírito Santo dizia para ele: olha, as prisões estão vindo aí, você vai ser preso. Mas mesmo sabendo que ia ser preso, não parou de viajar e testemunhar e trabalhar. Como eu fico encantado ao saber como o apóstolo Paulo se portou entre os servos de Deus. Eu fico encantadíssimo em saber que o apóstolo Paulo era um homem de extrema cultura, um homem de nível elevadíssimo. Pregava, orava pelos doentes e ainda trabalhava. Não é uma coisa interessante? Hoje está muito diferente. Eu não sou contrário que o obreiro da casa do Senhor viva do altar. Não, em absoluto. Porque temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que pagar as contas. Porém, contudo, todavia, hoje está havendo exageros. Há pessoas se tornando milionários às custas da casa de Deus. Eles não se apercebem que um dia Deus pedirá conta de todo o dinheiro que foi arrecadado, do tempo perdido. Ele pedirá conta. Portanto, cheguei do meu trabalho de madrugada e ainda estou fazendo este vídeo, não com muita liberdade, porque minha família está dormindo, mas quero dizer a vocês que o Senhor da Seara se avizinha, que os anjos, arcanjos, querubins e serafins estão esperando o momento do arrebatamento da igreja. Estaremos 7 anos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós não viveremos no céu. Depois de 7 anos, a igreja descerá com Jesus Cristo para livrar os judeus da mão do anticristo. E aí será instalado o reino de Deus na terra. Deus trará o seu trono. Estaremos junto com ele. Vai ser uma coisa gloriosa. Aonde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, se dedique o máximo que você puder e sirva ao Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo em tantos países deste mundo: Áustria, Itália, Suécia, Irlanda, Paquistão, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 220 países estão vendo os meus vídeos por bondade de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de Deus, sabendo que a volta do Senhor Jesus se avizinha. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém. Alô, meus irmãos, Pastor Móvel. Desejo falar sobre a despedida do apóstolo Paulo dos irmãos em Éfeso. Está registrado capítulo 20 de Atos dos Apóstolos de 1, a partir do versículo 29, que diz: porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantaram homens que falaram coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendai-vos a Deus, a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei a prata, nem o ouro, nem o vestido. Vós mesmos sabeis que para que o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam. Aqui está a palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi o maior ensinador de todos os tempos. Mesmo no mundo gentil, ele já reconhece que o apóstolo Paulo foi o maior de todos. Não houve um homem que se dedicou mais do que ele. E ele, sentindo pelo Espírito Santo que deixaria Éfeso, ele quis dizer para os irmãos, através da revelação que ele teve, que após a partida dele, iam se levantar lobos cruéis de dentro do rebanho, e não iam perdoar o rebanho. Iam dizer coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E ele disse: eu estive 3 anos e meio aqui com vocês e eu trabalhei. Estas mãos, ele disse, me serviram. Trabalhou, se esforçou ao máximo, auxiliou os pobres, visitou os enfermos, orou com eles, dedicou seu tempo a eles e também ao trabalho material para que ele pudesse se manter, ele e os que estavam com ele. Não é uma coisa interessante? Daniel Berg e Gunnar Wingren, quando chegaram ao Brasil, também fizeram isto. Daniel Berg era um homem forte, Gunnar Wingren era um homem fino, de fino trato. Então, o que eles fizeram? Daniel Berg trabalhava e Gunnar Wingren estudava a língua portuguesa. De noite, Gunnar Wingren dava aula para Daniel Berg, que sustentava o outro. Não é uma coisa interessante isto? O amor ao trabalho. E quando o povo ouviu que eles não iam mais ver o rosto dele, eles se entristeceram muito. Choraram. Mas o apóstolo Paulo ia de cidade em cidade, anunciando o evangelho. Ele sabia que não ia terminar bem fisicamente. Ele sabia porque o Espírito Santo dizia para ele: olha, as prisões estão vindo aí, você vai ser preso. Mas mesmo sabendo que ia ser preso, não parou de viajar e testemunhar e trabalhar. Como eu fico encantado ao saber como o apóstolo Paulo se portou entre os servos de Deus. Eu fico encantadíssimo em saber que o apóstolo Paulo era um homem de extrema cultura, um homem de nível elevadíssimo
pregava, orava pelos doentes e ainda trabalhava. Não é uma coisa interessante? Hoje está muito diferente. Eu não sou contrário que o obreiro da casa do Senhor viva do altar. Não, em absoluto. Porque temos que trabalhar, temos que nos esforçar, temos que pagar as contas. Porém, contudo, todavia, hoje está havendo exageros. Há pessoas se tornando milionários às custas da casa de Deus. Eles não se apercebem que um dia Deus pedirá conta de todo o dinheiro que foi arrecadado, do tempo perdido. Ele pedirá conta. Portanto, cheguei do meu trabalho de madrugada e ainda estou fazendo este vídeo, não com muita liberdade, porque minha família está dormindo, mas quero dizer a vocês que o Senhor da Seara se avizinha, que os anjos, arcanjos, querubins e serafins estão esperando o momento do arrebatamento da igreja. Estaremos 7 anos com o Senhor nas bodas do Cordeiro. Nós não viveremos no céu. Depois de 7 anos, a igreja descerá com Jesus Cristo para livrar os judeus da mão do anticristo. E aí será instalado o reino de Deus na terra. Deus trará o seu trono. Estaremos junto com ele. Vai ser uma coisa gloriosa. Aonde quer que você esteja neste mundo maravilhoso de nosso Deus, se dedique o máximo que você puder e sirva ao Senhor. Muito obrigado a todos vocês que estão me ouvindo em tantos países deste mundo: Áustria, Itália, Suécia, Irlanda, Paquistão, Brasil, Canadá, Estados Unidos, 220 países estão vendo os meus vídeos por bondade de Deus. Muito obrigado a todos vocês. Onde quer que vocês estejam neste mundo maravilhoso de Deus, sabendo que a volta do Senhor Jesus se avizinha. Muito obrigado a todos vocês. Amém e amém.